Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Um oferecimento. Unimed. Se você comparar, vai escolher Unimed. Shopping Santa Úrsula. Tudo para conquistar você. Luminus Cabelo e Estética. Cabelo e estética para homens e mulheres. E Pinguim Grill. Todos os cortes de carne do Barbacoa no Pinguim do Santa Úrsula. Olá, boa noite. Começamos o nosso diálogo com os convidados que a gente recebe aqui toda semana. E eu quero dizer que esse programa tem me proporcionado grandes satisfações, enormes encontros, prazerosos conhecimentos. E hoje eu tenho certeza que vou sair daqui com uma aula. E eu tenho certeza que você, meu telespectador, aqui do Canal 20, o canal que é Paixão por Ribeirão, vai falar, olha, esse programa é para ser gravado, é para ser exibido várias vezes, porque eu estou recebendo duas pessoas muito queridas, muito conceituadas, ídolos de muitas pessoas, e que fazem parte não só da história de Ribeirão Preto, mas da história jurídica, política, social de Ribeirão Preto. Eu queria agradecer ao Dr. Ovídio Rocha Barros Sandoval pela dedicação do seu tempo, pelo seu dispor em estar aqui comigo, com o nosso telespectador. É um prazer enorme. Obrigado. Um prazer enorme. Dr. Sérgio Roxo da Fonseca. Dr. Sérgio Roxo da Fonseca. Ele é mais famoso, o Dr. Ovídio? Ah, Dr. sim, Sérgio Roxo? sim. É mais famoso? É mais famoso. Não, eu sou mais velho. Acredito que nem tanto. Nem tanto, nem tanto. Doutor Sérgio, muito obrigado. Eu só tenho a te agradecer, o grande amigo de tantos anos, Dona Ana. Espero que ela esteja assistindo o nosso programa. Sim. E meu beijo para ela, meu carinho enorme para ela também. Há pessoas que com certeza não estarão assistindo ao programa aqui, né? Mas nós não podemos nos esquecer da história de Ribeirão Preto, que o seu pai, o meu pai, sua mãe e minha mãe fizeram aqui, eram amigos. Sem dúvida nenhuma. E a amizade, aquelas amizades antigas da Rua Garibaldi, da Praça Tiradentes, de alguma forma moldou o nosso caráter e a nossa visão de mundo. Que bom. Eu é que fico contente de estar aqui. Então eu vou aproveitar esse gancho e, doutor Ovídio, o mundo mudou tanto, a sociedade mudou tanto disso, o que nós podemos atribuir a isso? Porque o Sérgio está dizendo, a gente era lá do centro, tinha na pracinha, era bucólico, a educação era presente. Praça dos Carroceiros. Praça dos Carroceiros. Praça dos Carroceiros. O coreto na Praça 7 de Setembro, às quintas-feiras à noite. O que virou? O que está acontecendo, doutor Ovídio? Meu caro, eu acredito que o ponto fundamental da mudança é o não cultivo dos valores perenes da família. Eu entendo que nessa época, que também foi minha época, nós tínhamos valores que eram valores presentes como valores eternos da família. Existia a figura do pai, existia a figura da mãe. A criança era educada através de duas imagens, a imagem do pai e a imagem da mãe. A imagem do pai era o homem verdadeiro, a imagem da mãe, a mulher verdadeira. Existia o respeito mútuo entre os membros da família. A família aprendia a fazer a partilha, que era o lugar onde eu sempre disse que a partilha cristã se fazia de forma mais intensa. Então havia essa união. A família tinha o seu valor fundamental na formação do cidadão. Não só na formação que nós poderíamos dizer educacional, intelectual, mas mais do que nunca a formação como verdadeiros filhos de Deus. Isso desapareceu. Isso morreu. Poucas são as famílias que, pela graça de Deus,
ainda cultivam esses valores. Em razão disso, o que aconteceu? Desapareceu o respeito, desapareceu aquela história do filho chegar ao pai e dizer ao pai, quando tivesse seus 16, 17 anos, meu pai, eu estou preparado para ser homem. O que falta para mim, meu pai? Diga. Hoje não. A criança de 11 anos e 10 anos enfrenta o pai, enfrenta a mãe, desrespeita ambos. Nós chegamos a uma situação em que hoje assistimos violência de filhos contra pais, de filhos matarem os pais em razão de drogas. De pais sem filhos também, né? Exato. Então, meu caro Edmo, eu entendo que um ponto fundamental, existem outros, a globalização, o problema da informática. Eu acho a informática algo fenomenal, isso não tem dúvida nenhuma, apesar de ser um ignorante de pai e mãe em informática. Eu não consigo entendê-la bem, mas a informática hoje trouxe ao cidadão a possibilidade dele ser informado, mas não traz a ele a possibilidade de ser formado. Educação básica, inclusive, né? O Sérgio e eu aprendemos a estudar em livros. Em livros em que nós anotávamos aquilo que nos chamava atenção, que nós colocávamos um comentário nosso no rodapé da página, ou então na lateral, fazíamos os nossos sinais com flecha, aqui é importante. O manuseio do livro, nós aprendemos a pesquisar em livro. Então íamos pesquisar um determinado assunto e na pesquisa descobríamos outras coisas que nós nem pensávamos. Inclusive valores, né? Exato. Agora, doutor Sérgio, o senhor que tem uma formação religiosa, o papel da Igreja Católica, eu não vou entrar nos papéis das outras igrejas que vieram surgindo e nem positivo ou negativo, absolutamente. Mas o gerente do banco, o delegado de polícia, o padre, eram as autoridades da cidade. Eram as autoridades. Ali a Igreja São José, a nossa Igreja São José ali, e as famílias iam à missa. Basta ver que nós tínhamos uma participação na década de 70 de mais de 90% de católicos no país e hoje não temos 70%. Quer dizer, eu não estou dizendo que é positivo ou negativo, mas qual é a participação, qual é o papel, o que acontece, o que aconteceu? Eu tenho a impressão que, como dizia o meu querido amigo Dr. Ovídio, vários fatores influíram nisso aí, mas há alguns assim que me parecem muito importantes, como por exemplo o conflito entre a tecnologia e as visões religiosas tem que ser resolvido de alguma maneira pelos religiosos e pelos líderes religiosos. Então eu vejo que com a tecnologia e com a TV, o Papa mais popular entre os jovens de todos os tempos foi o João Paulo II. Perfeito. E digo eu, foi o Papa mais desobedecido pelos jovens de todo o mundo. Perfeito. Quer dizer, tem que resolver esse conflito. Perfeito. Mas foi do Papa João Paulo II que veio o pedido, se eu disser severo, eu não vou estar errando, mas bastante imperativo de que igreja cuidem da comunicação. Sim, não, ele pediu à igreja da qual ele liderava que ela fizesse importância da comunicação, porque a comunicação estava se expandindo através de internet, a comunicação, porque João Paulo II é de 80 ele tomou posse em 82, 84? Não, em 78. 78? 78. A internet ia surgindo, os computadores, a informática, a coisa ia indo, e ele já há muito tempo dizia, igreja, vamos nos atualizar, vamos nos calçar em cima dessa informação. E a igreja não acompanhou muito isso. Não, pode não ter acompanhado em toda a sua extensão, mas a Rádio Vaticano existe há longo tempo e o Papa Pio XII também dava muita importância à comunicação, entre outros, né? Agora, o que eu percebo
né, que, vamos dar um exemplo localizado apenas. Surgiu nos nossos dias a pílula anticoncepcional. Quer dizer, no nosso casamento, o casamento lá de 1960, 65, os jovens católicos iam para o altar sem ter experiência sexual anterior. Hoje, com a pílula anticoncepcional, generalizou as experiências sexuais antes do matrimônio. Quer dizer, por mais que se esforce a Igreja em manter uma posição crítica a esse problema, não foi possível segurar. Como também não foi possível segurar a questão do aborto. Eu sempre me coloquei muito contra o aborto. Eu também. Muito contra o aborto. No entanto, no momento em que surge o DIU, que é um aborto, porque o DIU, que as mulheres usavam antes da pílula anticoncepcional, provocava o aborto, porque era, portanto, já Verdade. o ovo. Verdade. Quer dizer, o ovo de 1 dia, de 2 dias, de 10 dias. Não importa, né? É ovo. Não é? Quer dizer, e moralmente, eticamente, o mundo mudou. Eu vejo agora a crise econômica mundial, né? E vejo de uma maneira... sempre gostei muito de geografia, né? A crise agora está instalada na Europa. E, de alguma maneira, os países europeus resolviam as suas questões buscando a riqueza nos países da África, né? Portanto, eles africanizavam... Na colônia, né? Na colônia. Na América do Sul, na Ásia. Não há mais... No mundo globalizado, não há mais como ir à África buscar riqueza. De ir na América Latina buscar riqueza. Quer dizer, e já há autores que dizem que na Europa de hoje, da crise, a Alemanha africanizou os demais países europeus. Portanto, parece ironia, né? Parece ironia. A Alemanha vai muito bem porque os outros países se transformaram em colônia da Alemanha. Quer dizer, tem que se buscar um equilíbrio na família, como disse o doutor Ovídio, nas relações pessoais, individuais, mas também nas relações entre os países, Evidente. dentro dos estados, né? Saber o que é o justo e o que é o ético, né? Mas, doutor, o Estado, o peso do Estado, então, ele não cumpre, claro, as suas obrigações. Eu não falo só do Estado brasileiro, eu falo do Estado, de qualquer Estado, Sim. Pode ser inclusive a Alemanha. Ele não cumpre. A afirmação não é minha, não, é de autores. Não. O Estado não Mas cumpre. foi de uma clareza impressionante. Ímpar. Impressionante. O Estado, ele não cumpre com o seu papel. Seja ele por ordem, por desordem dos próprios condutores dos Estados, não previnem, cada Estado com a sua particularidade. Quando você vai à África, pode-se falar em saúde, em fome, pode-se falar numa série de coisas. Quando você vai à Espanha, você vai falar em má administração, na Grécia, em má gestão. Quando você vai falar em Brasil, excesso de gastos de governos e ninguém contém absolutamente nada. Aliás, eu achei uma coisa interessantíssima ontem. Eu vi na Globo News que a presidenta está dando o Bolsa Estiagem. Estiagem. Bolsa Estiagem. Quer dizer, não choveu e quem não está na seca tem 2 salários de R$800 para receber por mês. Nós continuamos aqui, esse país, dessa forma. Quer dizer, então, mas enfim. Mas você vê agora no furacão, o Obama está dando a Bolsa Sandy, então. Bolsa Sandy. Isso aí faz parte da crise. Dos desastres. Né? Dos desastres. Né? Mas que não é equânime, né? Não é uma coisa, a gente não sente no Estado essa participação lógica, equilibrada. E tem acontecido esses desequilíbrios mundiais em função disso, né? E esses condutores desses estados nunca são penalizados? Na Grécia, na Espanha? É interessante isso. Nós verificamos, alguns anos atrás, me chamou a atenção o fato de um primeiro-ministro japonês ter sido apeado do governo. Apeado do governo. Aí, doutor. E foi para a cadeia. Normalmente o que ocorre
nos demais países. O Estado é uma figura que nós sabemos que ele existe, mas nós não enxergamos o Estado. O Estado nós enxergamos através dos seus condutores, né? E aí incluímos os membros do Executivo, os membros do Legislativo, os membros do Judiciário. É um panelão. É um panelão. Normalmente, o Estado passou na sua evolução, o doutor Sérgio conhece isso muito bem, na sua evolução ele passou por diversos estágios, por diversos conceitos, o Estado gendarme, o Estado patrão. Agora ele foi pouco o Estado controlador da economia nacional. E todas as vezes em que o Estado se transforma em Estado controlador da economia nacional, tirante os totalitários, tirante o capitalismo de Estado de Rússia, China e outros países, mas quando ele deixa de ser o controlador da economia nacional, e quando se fala em controlador da economia nacional, é no sentido abrangente de dar a essa economia uma conotação de aplicação aos governados, ele não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Agora, eu quero deixar claro, doutor, eu não sou contra o Bolsa Estiagem, nem Bolsa Família, nem Bolsa Escola, nem Bolsa nenhuma. Não, estou dizendo eu acho que o Brasil evoluiu muito no quesito saúde, por exemplo, na medida que o governo deu acesso à alimentação a esse povo. Não, Edmo, eu até gostaria de deixar suspenso a questão que é apresentada pelo doutor Ovídio, mas gostaria de falar um pouco sobre a questão da saúde, do meu tempo em Ribeirão Preto, do que é hoje e do que ocorreu no Brasil. Nós precisamos dizer a todos os nossos ouvintes, para todos os brasileiros, que o Brasil tem o maior seguro-saúde do mundo. E quando eu era criança aqui em Ribeirão Preto, não existia o serviço de saúde do Estado. O posto de saúde, ali na esquina da Rua São Sebastião, com a Rua Cerqueira César, ali perto do Fórum Antigo, o posto de saúde era só para fazer a vacinação de febre amarela, de tifo e aqui em cima do Instituto de Tuberculose, e lá embaixo da lepra. Então, atendia aqui em cima os tuberculosos, dava BCG, lá embaixo vacina de febre amarela. E BCG davam até no hospital, né? Não, isso foi antes do hospital. Antes do hospital. Isso era 1945. Quer dizer, não havia saúde pública no Brasil, até bem pouco tempo atrás, até 1988. Em 1988, um seu vizinho de infância criou o SUS no Brasil, que é o Antônio Sérgio da Silva Arouca. Ele criou para dizer, onde existir dinheiro público, o atendimento médico tem que ser universal. Deixa eu só te atrapalhar um pouquinho. Pois não. Nós chegamos no final do primeiro bloco, eu vou chamar o intervalo e nós voltamos e você continua de onde nós paramos. Pode ser? Pode ser. Claro. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o segundo bloco do nosso diálogo semanal. Agora você junta a fome com a vontade de beber. Novo Pinguim Grill no Shopping Santa Úrsula. Todos os cortes especiais de carnes do Barbacoa e o chopp do Pinguim num só lugar. Chopp do Pinguim e as carnes do Barbacoa no mesmo lugar. Imperdível. Compare. Seu plano de saúde tem mais de 850 médicos à sua disposição? Se seu plano for Unimed, tem. Quem compara, escolhe Unimed. Ligue 3605-5599.
um jeito todo especial. Luminus, Luminus, Luminus. Um lindo visual. Luminus. No Shopping Santa Úrsula. Estamos de volta com o nosso diálogo de todas as semanas aqui no Canal 20, Paixão por Ribeirão. E nós fomos para o intervalo, o doutor Sérgio Roxo estava falando, doutor Arouca, inclusive da criação do SUS. Então, o Edmo, ele foi praticamente criado ali na Garibaldi 640, na esquina da Florencio de Abreu. O Sérgio Arouca, que é irmão do desembargador Arouca, juiz do trabalho, que prestou concurso, passou, e o governo não o nomeou porque era advogado de trabalhadores. Aí o Fernando Henrique, muitos anos depois, passou em segundo lugar, muitos anos depois o Fernando Henrique disse a ele, concorra para uma das vagas da classe dos advogados que você será elevado ao Tribunal do Trabalho pela outra porta. E o Zé Carlos Arouca se tornou desembargador, também seu vizinho, ali da rua Florencio de Abreu. Está vendo como é que Ribeirão Preto é importante? E que nós não sabemos registrar isso. E como o senhor é importante. E o Sérgio Arouca, formado em medicina aqui em Ribeirão Preto, professor da Unicamp, ele criou, não só ele, é claro, ele foi uma voz, porque era deputado federal pelo Rio de Janeiro, mas era criou, genial. Ele criou a ideia do Serviço Único de Saúde, SUS, Serviço Único de Saúde. Onde houver dinheiro público, o atendimento tem que ser universalizado. É possível, de 1988 até hoje, criar um serviço, o maior serviço do mundo de atendimento de saúde sem defeitos? É praticamente impossível. Claro. Praticamente Ainda impossível. mais num estado desse tamanho, né? Mas não há necessidade de se criar um sistema de saúde desse tipo? Sim. E o Ribeirão Pretano foi uma das grandes vozes, se não a principal voz para criar isso aí. Bom. Agora, o que eu percebo é que há uma luta enorme contra o SUS. E, evidentemente, que eu sempre fiquei na defesa do SUS. Nós temos que aperfeiçoar o sistema. Claro. Nós temos um sistema melhor do que o inglês hoje, não é? Claro. Melhor do que o inglês, não. Mais extenso do que o inglês hoje. Mais extenso do que o austríaco. Não é melhor, não. Eu não posso perder a oportunidade em estar recebendo, em receber duas pessoas tão ilustres aqui hoje. O doutor Ovídio, que exerceu a magistratura, o doutor Sérgio Roxo, que foi o ilustríssimo defensor no Ministério Público. E nós estamos gravando esse programa na terça-feira, dia 6. E amanhã, na quarta-feira, ou eu vou falar para trás, porque nós estamos exibindo esse programa às sextas, né? Nós tivemos a retomada do julgamento do Mensalão, com a ausência do ministro Joaquim Barbosa, que teve o seu tratamento de saúde fora do Brasil, voltando, e a gente vai ter aí o julgamento. E eu peguei o jornal A Cidade aqui para a gente tratar de coisas mais atuais com relação a esse julgamento, e eu gostaria, assim, de que vocês, nós, cidadãos comuns, da vala comum, olhamos e somos passionais, completamente passionais, em cima da situação. E vocês não. Vocês são ciências da causa e da questão. E não esqueçam que tudo que vocês falarem, procurem ilustrar para o nosso telespectador, porque como eu, ele é da vala comum, ele é passional. Tá? Então eu trouxe aqui uma matéria do jornal A Cidade. Aonde que eu vou, Nath? Aqui? Uma matéria do jornal A Cidade, onde o ministro Gilberto Carvalho, que é o secretário-geral da Presidência da República, está dizendo que as novas revelações do centro ou do epicentro do Mensalão, que é o publicitário, que pena, Marcos Valério, não são todos publicitários que são assim, por favor. Aqui embaixo, Nath, olha lá. Indicam desespero do depoente. Bom, nós sabemos que ele está atrás da delação premiada. Não, isso é o que a imprensa está dizendo.
Ele não tem nenhum documento público demonstrando que ele está atrás da delação premiada. Especialmente porque um dos maiores criminalistas do Brasil é o advogado dele. E ele escreveu hoje na Folha de São Paulo de que o período da delação premiada já acabou. Já acabou, já passou. Já acabou. Essa notícia aí é uma notícia requentada, apenas para manter a questão aí posta. E não pode ser enquadrada? Na delação premiada, não. Dentro do mensalão, não. Dentro do mensalão, não. Só se houver outros crimes. Poderá existir outros crimes em que ele responde, e parece que ele responde a vários outros, né, em que ele pode entrar no regime da delação premiada. Porque ele tem questões na primeira, na segunda e terceira instância. Perfeito. Ele está sendo julgado em Belo Horizonte, no tribunal em Minas Gerais, por várias acusações. Eu sei que Belo Horizonte, sim, e existe até um processo no Tribunal de Justiça em que ele já foi condenado em primeira instância. Doutor Ovídio, aliás, deixa eu começar, permissão. Não. Doutor Sérgio, comportamento do seu colega Sérgio Gurgel, o representante Paulo Roberto Gurgel, que é o representante do Ministério Público. O senhor achou a participação serena, equilibrada, bem abrangente, bem abordada, a peça que foi elaborada pelo seu colega? Tem sido muito equilibrada. Por ele não, com certeza pela equipe dele, porque aquilo é quase que um livro, não é? E muito embora ele tivesse sido massacrado pela imprensa quando foi levado à chefia do Ministério Público Federal, não é? Porque a imprensa dizia que um ministro indicado pela presidente Dilma nunca poderia ocupar o papel de titular da ação penal ou representante do titular da ação penal. Esse massacre que fizeram em cima dele me parece que também foi um pouco precipitado e com boa base na imprensa, pelo menos nos jornais e na televisão em que eu assisto. E no entanto, ele demonstrou perfeito distanciamento com relação à presidência da República, né? Como, aliás, os ministros indicados, tanto pelo presidente Fernando Henrique, como pelo presidente Lula e pela presidente Dilma. Quer dizer, eles estão ocupando as suas funções como magistrados, como promotores, com uma dignidade e com uma imunização com relação ao Poder Executivo única. Alguém poderá dizer, eu se estivesse lá não faria isso, faria de uma outra maneira, mas ninguém poderá dizer que esses ministros do Supremo Tribunal Federal e que esses promotores de justiça tenham qualquer pecado cometido em razão da sua proximidade ou da sua nomeação pelos presidentes da República. Eu olho pela totalidade e diante da acusação, com os juízes acatando a grande maioria da acusação, significa que a peça foi muito bem elaborada, né? Sim, e que a prova foi boa. E a prova foi boa. Não tem nenhuma dúvida disso, né? Agora, com relação aos juízes, doutor Ovídio, que os seus colegas ali no Supremo, eu fiquei surpreso, isso que o doutor Sérgio está dizendo, particularmente, com a coisa apartidária, a coisa apolítica, especialmente dos mais velhos. Sim. Especialmente dos mais velhos. Não, mas não é especialmente, é de todos eles. A parte mais nova foi a parte, com exceção do ministro Fux, que votou o tempo todo com o Gilmar Mendes, Marco Aurélio Melo, Celso de Mello, o Peluso não chegou quase a participar. Mas, Edmo, quase de todas as sessões do julgamento, eu tive a oportunidade de assistir. Eu só achei uma coisa assim, muito discrepante, muito fora de sentido. Uma ministra, eu não vou citar o nome dela, ela falou, o Supremo Tribunal Federal não pode ouvir uma defesa de um réu sustentando não ter praticado o crime mais violento, substituindo por um crime mais simples. Não é? Nem interessa o nome. Isso é o que os advogados todos os dias fazem no fórum.
É a técnica. É a técnica. Ela nunca na vida dela foi juíza de uma vara comum. Num crime de homicídio é muito comum o advogado da tribuna defender a legítima defesa do réu. É uma tese dele, a legítima Um crime mais suave. Aí ele diz, bom, se não for aceita a legítima defesa, que se pegue a atenuante da violenta emoção. Da violenta emoção, isso é uma coisa comum. Isso é técnica comum. Eu acho que a única aberração que eu vi no julgamento, não concordo com tudo, não é? E trabalhei ao lado do ministro Lewandowski na Constituinte do Estado de São Paulo e tenho por ele uma extraordinária admiração. Ele é professor da mais importante faculdade de Direito do Brasil e, diga-se de passagem, não é formado por ela. Ele é professor da São Francisco sem ser... formado em São Bernardo. Formado em São Bernardo. Ele é genial. Ele não pode ser atacado na sua dignidade como, infelizmente, vem sendo atacado. E por que está acontecendo isso, doutor Gavidio? Meu caro, acontece uma coisa assim interessante. Eu acompanho o Supremo. Eu completo este ano 50 anos de formado. Olha que coisa... Eu também. 50 anos de formado. 1963. E a minha turma é 62. Eu sou um pouquinho... Bem mais novo. Mas eu vou alcançar o doutor Eugênio daqui a pouco. Muito bem, então, 50 anos. Eu acompanhei o Supremo desde 1964, toda a história, todo o Supremo, porque o professor Vicente Rau, em 63, 64, tinha várias ações no Supremo daquela metalúrgica Rana, lá em Minas Gerais. Era uma metalúrgica enorme, com uma Belgo Mineira e tal. E eu, então, todos os meses ia ao Supremo... Rana Corporation? Isso, Rana Corporation. Eu ia ao Supremo para assistir julgamentos para o professor. Então, assisti um Supremo em que existiam figuras, assim, impressionantes. O Vitor Nunes Leal estava iniciando a formação das súmulas de jurisprudência predominante do Supremo. Revolucionou o Brasil. Então, ele tinha na frente da bancada dele uma estantezinha de cadernos, onde ele anotava os precedentes e estava elaborando a súmula. Havia uma figura chamada ministro Hahnemann Guimarães, na época já padecendo do mal de Parkinson. Ele ia para a cadeira dele, sendo praticamente carregado por dois que nós chamamos capinhas, que são aqueles que ficam com a capinha preta na sessão, para ser sentado na cadeira. E o Hahnemann Guimarães era conhecido como a melhor memória do Supremo. Pois bem, o ministro Vitor Nunes Leal citava um precedente que estava na frente dele, ele acabava de ler, ele dizia, então, ministro Hahnemann Guimarães, é isso mesmo? Quer dizer, o respeito pela figura daquele homem. Eu assisti discussões acaloradas do Luiz Galotti e do Evandro Lins e Silva, verdadeiras maravilhas. Hoje se vê... Não se pode dizer a mesma coisa. Um homem, como o senhor ministro Joaquim Barbosa, com todo o respeito que ele merece, agir de forma tão mal educada no Supremo. Atacando pessoalmente o professor de direito Lewandowski. Uma atacando a pessoa dele, não o juiz. Não, isso é algo que não existe. Eu escrevi vários artigos. O último artigo que eu escrevi foi em defesa do meu querido amigo de 35 anos, ministro César Peluso. Quando foi atacado da forma mais grosseira possível por esse homem. Eu, então, vejo aquilo que hoje está se formando no Supremo, coisa que nunca existiu. Desrespeitar um ministro, desrespeitar o outro, ele pode ter a opinião mais divergente possível. Defenda o seu ponto de vista, mas nunca ataque pessoalmente. E vocês atribuem isso aqui? Falta de educação. Sérgio? Falta de educação.
Quer dizer, e é o próximo presidente do Supremo. E é o perigo. Daqui 15 dias ele assume a presidência do Supremo. Parece-me que há pouco tempo atrás ele atacou Gilmar Mendes, né? Não, chamou de cangaceiro. Cangaceiro, não, de capanga. de capangueiro, sei Que lá. ele tinha capanga, capangas nas do Mato suas Grosso. fazendas no Mato Grosso, não sei o que lá, não sei o que lá. Que fez com que o Marco Aurélio, um dos homens mais bem educados dentro do Supremo, tenha uma educação de berço. Do Marco Aurélio perder a paciência com esse cidadão, Foi. de dizer para ele, isso nós resolvemos lá fora. Como um menino de grupo chama o outro, ó, nós vamos brigar lá fora. Eu tenho um medo terrível, digo isso publicamente, sem receio algum. Eu tenho muito medo da presidência do Supremo a partir de novembro. Eu estou inteiramente de acordo com o ministro Marco Aurélio. Quando do último ataque que ele fez na sessão do Mensalão diretamente, ele dizia, estou muito preocupado com o mês de novembro que se aproxima. Pois é. Porque Se aproxima. ele disse, depois ele pediu desculpas, provavelmente porque os colegas tiveram uma abordagem com ele no chamado cafezinho, quando ele chamou o ministro Lewandowski, que se ele estava atuando como advogado de defesa. Não, isso foi de uma coisa horrorosa. O ministro Lewandowski e o presidente presidente do Supremo Tribunal Federal podiam requerer ali mesmo a instauração de um inquérito policial ou judicial para apurar o crime que ele estava cometendo. Crime de responsabilidade. Ele estava cometendo um crime, acusando um juiz de estar advogando para uma das partes. Vou parar. Ele Novamente, eu tenho que interromper, mas vamos voltar por aí. Vamos voltar por aí, que tá uma delícia isso. E é o que nós temos que mostrar para o nosso telespectador. Porque, eu repito, somos passionais. Nós não temos essa visão equilibrada que vocês têm. E eu só tenho a agradecer, e ainda mais esse centenário que eu estou recebendo aqui. Que pena. Esse centenário que eu estou recebendo aqui. Isso para mim é um orgulho, isso para mim é um prazer enorme. É uma honra muito grande. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o nosso último bloco do Diálogo aqui no Canal 20 da NET Ribeirão. Na cidade, hein? Experimente viver sempre bem informado. Beleza. Será que meu time vai jogar hoje? Experimente viver sempre bem informado. Olha só. O jogo é amanhã. Assine o Jornal A Cidade por apenas R$ 38,90 mensais e receba diariamente a melhor informação. Jornal A Cidade. Seu jornal, sua cidade. A Macrolux Decor traz uma nova e versátil opção para você montar sua casa ou escritório de acordo com seu espaço, necessidade e estilo. Conheça a linha EvoluKit, com móveis modulares, práticos e modernos. A Macrolux Decor também conta com completa linha de iluminação, poltronas e cadeiras para compor ambientes charmosos e aconchegantes. Venha conferir as novidades. Avenida Maurílio Biagi 410. Fone 3916-4121. Macrolux Decor, seu espaço diferente. Seu dia acaba de ficar mais gostoso. Mirante Café. Um ambiente aconchegante com cardápio completo para o seu happy hour. Cafés especiais, porções, panines, sobremesas e um delicioso chopp. E o melhor, uma vista espetacular. Junte os amigos e venha conhecer. Mirante Café. Rua Rafael Pilege 62, esquina com a Avenida Santa Luzia, próximo ao novo Parque Roberto de Melo Genaro. Mirante Café. Estamos de volta com o terceiro e que pena o último bloco, e deveríamos fazer 2, 3 e 4 programas. Vou trazê-los de novo aqui. Vou trazer de novo, porque não é sempre que a gente tem essa ética, essa conduta maravilhosa desse centenário que eu estou celebrando aqui hoje com vocês. Olha, aqui vocês vão receber uns presentes. Eu não sei se vocês vão gostar, mas eu espero agradá-los, né, a todos que vêm aqui no programa. Vocês vão ou conhecem o Shopping Santa Úrsula, naturalmente. Pois não. Né? No Shopping Santa Úrsula tem o Pinguim, que o Pinguim é uma casa que todos conhecem, naturalmente, mas é o Pinguim Grill, é o chamado Pinguim Grill,
aonde tem os cortes de carnes do barbacoa. É só naquele Pinguim do Shopping Santa Úrsula. Aquelas costeletas, a picanha, bife de tira, todos os cortes, aqueles cortes especiais de carne do barbacoa. Então vocês vão com as suas esposas, por favor, muito jantar obrigado. lá no Pinguim Grill do Shopping Santa Úrsula. Deus lhe pague. Obrigado. Para dona Ana, por favor, para ir jantar lá. E minha querida mulher, há 47 anos, também é Ana. Ah, é? Ai, que legal. Aí, ó, que bacana também. Ana Helena. Mas tem mais, não vai ficar só por aí, não. Aqui vocês vão receber o estacionamento com manobrista, para vocês irem lá no Shopping Santa Úrsula. Depois vocês têm um par de ingresso do Cinépolis, que é o cinema que eu mais gosto em Ribeirão, é lá do Shopping Santa Úrsula, que são salas stadium. Então tem um par de ingressos para ir com as esposas lá no Santa Úrsula. Eu moro ali do lado, né? Frequenta aí muito, né, lá no shopping. Né? Eu moro no de frente do Otoniel Mota, né? Então, vão no Doc Café, tomar um café no Doc Café. Depois vocês não vão, dão para as 2 Anas, por favor, um petit gâteau no Ice by Nice, a nova loja do Ice by Nice, lá em cima, perto do Cinépolis. E, por fim, doutor Sérgio, doutor Ovídio, os senhores vão cortar o cabelo ou fazer a barba no Luminous masculino. Que é lá também. Lá no Santa Úrsula. Você sabe que eu corto o cabelo lá e ele, inclusive, faz um grande benefício para mim. Ele só cobra meia entrada. Ah, meia? Aí, doutor Ovídio, tá vendo? Precisamos cobrar meia também aqui, né? Só que acontece uma coisa. Quem corta o meu cabelo é minha mulher. Ah, é? Há 35 anos. Meu Deus, olha aí, tá vendo? Mas, o resto de cabelo, né? Mas também vai engraxar o sapato. Opa! Porque lá no Luminous, lá no Luiz tem ressuscita o sapato. O sapato, porque é tão difícil arrumar onde engraxar o sapato hoje, né? Então tá aqui, doutor Ovídio. Muito obrigado. Aqui, ó. Para ir lá no Luminous. Muito obrigado. Doutor Sérgio, por favor. Puxa, muito obrigado. Que gentileza enorme. Não, a gente agradece aí ao pessoal do Shopping Santa Úrsula, que é tão gentil com a gente. Aliás, lembrar que na última terça-feira começou a pista do gelo, patinação no gelo no Shopping Santa Úrsula, que vai até o final de janeiro. Então é mais uma atração lá no Shopping Santa Úrsula. Mas nós estávamos falando do comportamento dos juízes. E eu também, não só do Supremo, mas eu não é demérito a juiz nenhum, pelo amor de Deus, e aqui já recebi grandes juízes. Dr. Guaci esteve aqui falando sobre o poupa-tempo da justiça, o Sejusc, né, que ele está responsável aqui em Ribeirão Preto. Dr. Silvio Ribeiro esteve aqui, falamos de eleição, falamos de cidadania, e tantos promotores estiveram aqui, seus colegas. Mas eu sinto que vocês têm um preparo intelectual, um preparo cultural, que esses poucos juízes que eu tenho o contato, que eu mantenho o contato, ainda procuram ter. Não é mais uma coisa comum como era na época de vocês. Perfeito. Por quê, hein? Bem, eu teria alguma coisa a dizer, o Edmo, porque eu sou ex-aluno do Ginásio do Estado de Ribeirão Preto, portanto, do Otoniel Mota hoje, e minha mulher também, não é? E tenho estudado muito essa questão da educação. Quando o governo do Estado de São Paulo, há 100 anos atrás, resolveu criar a escola pública, criou primeiramente, de segundo grau, criou primeiramente a Caetano de Campos, em São Paulo, que está fechada praticamente. Hoje é o Tribunal Educacional, é o Conselho Estadual de Educação. Em seguida, criou o culto à ciência em Campinas. Em terceiro lugar, criou o Otoniel Mota, o Ginásio do Estado de Ribeirão Preto. Quando criou o culto à ciência, ainda não criou o Ginásio do Estado. Quando criou o culto à ciência, um advogado daqui de Ribeirão Preto foi disputar, porque as cátedras... Eram cátedras que eram disputadas publicamente. Um advogado de Ribeirão Preto foi a Campinas disputar a cátedra de português. Caiu os Lusíadas e o adversário dele foi o homem que mais estudou os Lusíadas na história do Brasil. Meu Deus. Ele ganhou. Ué? Ele ganhou.
esse grande cultor de Camões acabou vindo para Ribeirão Preto, que se chamava Otoniel Mota. Otoniel Mota. Esse que ganhou a cadeira lá foi o Raul Soares, que era tio da minha avó, que virou ministro da Marinha, que virou governador de Minas Gerais. Quando eu estudei no ginásio do Estado, portanto, um advogado de Ribeirão Preto ganha a cadeira do culto à ciência, disputando com o maior conhecedor de Lusíadas do Brasil. Que foi o Otoniel Mota. Calcule o padrão de ensino da época. Eu, quando estudei no ginásio do Estado, no minuto, Ovidio, eu sempre digo isso apenas para ilustrar. Quando eu estudei aqui no ginásio do Estado, nós recebíamos 5 línguas: português, latim, espanhol, inglês e francês. Quer dizer, a culpa não é da nova geração. A culpa da nova geração, quando o doutor Ovidio estudou na São Francisco, ele tinha 5 cadeiras por ano. Atualmente, as faculdades de Direito têm 13, têm 15, têm 20 cadeiras. Eu queria só lembrar... Nós temos 5 cadeiras de Direito, era fundamental. Do ginásio do Estado aqui, de Ribeirão Preto, o professor catedrático de latim aqui foi o professor Alexandre Correia. Alexandre Correia. Que depois foi professor titular e catedrático de Direito Romano na Faculdade de São Francisco. Eu fui aluno de beneditinos. E os beneditinos tinham por formação, no ginásio São Bento, por formação, educar os seus alunos dentro da disciplina beneditina. O cidadão aprendia a ser educado, aprendia a ser disciplinado, aprendia a estudar. E sempre existia a figura do padre reitor, que normalmente era aquele que impunha tudo isso. Impunha disciplina, impunha harmonia, correção, né? e tudo. Porque ele também era assim. Ele era assim. E aí nós vamos enquadrar... Era um outro tempo. Era um outro tempo. Eu queria... Porque quem viu o doutor Sérgio Roxo aqui fazendo o Pai Nosso em latim, né, doutor Ovidio? Isso é uma beleza, isso é porque ele foi seminarista. Ed, quando eu estive no seminário aqui em Ribeirão Preto, eu fui orientado por um homem de uma cultura incrível. Tão incrível que ele quis criar em 1950 a PUC em Ribeirão Preto, que eu luto muito para a criação da PUC aqui. Acho que não seria uma coisa difícil de fazer. Poços de Caldas, uma cidade menor que Ribeirão Preto, já tem a sua PUC. Ribeirão Preto não tem a sua PUC. E o padre Luiz de Abreu tentou criar a PUC aqui em 1950 e nós não o ouvimos. Quando eu fui para o seminário, o meu pai me chamou, acho que eu que fui para o seminário por causa disso, e falou: meu filho, eu quero lhe contar um segredo que você não pode contar para ninguém. Eu sou maçom. Eu sou excomungado. Mas o que é maçom? Como todo menino queria ser padre naquela época, e o pai enrolava um pouco, o menino desistia da ideia. Mas como meu pai era livre pensador, eu acho que ele se sentiu no dever de me levar ao bispo, que era o Dom Manuel da Silveira Delbu, e o Delbu me mandou para o seminário. Eu fui para lá. Todas as nossas reuniões, doutor Ovidio, eram atacando a maçonaria. A maçonaria era pior do que o Osama Bin Laden. Ele matava a freira, o maçom matava padre, estuprava menina. E eu, com 11 anos de idade, ouvi aquilo tudo e falei: mas meu pai foi um homem extraordinário. Ele, quando morreu, depois de voltar para o Rio de Janeiro, a cidade onde ele morava trocou o nome da praça principal e deu à praça o nome dele. E ele não deixou bens a inventariar. Meu pai morreu pobre, como sempre foi. Como sempre foi. Está lá o nome da praça, o nome dele. E cuidava da maçonaria como se fosse... Não teve nenhum filho maçom. Cuidava da maçonaria como... cuidava da maçonaria como se fosse a razão de existir dele. Pois eu então ficava intrigado com aquilo e tive meu primeiro problema metafísico. Eu rezava assim: Deus, se meu pai tiver que ir para o inferno, me faça o favor, entre ficar com o senhor depois da minha vida aí no céu, eu prefiro
ficar no inferno com meu pai. E ficava rezando para que Deus me mandasse para o inferno. Foi meu primeiro problema. Não foi o último problema que eu tive, mas foi o primeiro. Aí eu fui o padre Luiz de Abreu, não aguentei a pressão psicológica. Fui o padre, falei, padre, eu jurei junto a meu pai não contar um segredo, eu tenho que contar esse segredo para o senhor. Ele falou, qual que é o segredo? Eu falei, padre, meu pai é maçom. Ele falou, o meu também. Ótima, ótimo. Aí começaram a dizer que os marcianos iam invadir a Terra. Mas aí ficou resolvido o seu problema, né? Pelo menos em parte. Eu... Mas os marcianos iam invadir a Terra, iam matar as pessoas e tal, não sei o que mais. Eu fui ao padre Luiz de Abreu. Isso era 1950. Padre, eu estou assustado com essa questão. Os marcianos vão invadir aqui e vão matar todos. Ele falou, meu filho, você acredita num só Deus? Eu falo isso com muita emoção. Isso era 1950. Você acredita num só Deus? Acredito, padre. Pois é, o seu Deus é o Deus dos marcianos. É o mesmo? É o mesmo. Você acha que eles vêm aqui para matar alguém? Não, não há marciano. Mas se houver marciano, marciano vai ser seu amigo aqui. Muitos anos depois, o Concílio Ecumênico, o Concílio do Vaticano adotou essa ideia. O cristianismo é uma visão universal. Perfeito. Não é só do mundo, é de todo o universo. Esse é o monoteísmo cristão. Agora, doutor, nós falamos sobre a formação, é natural que a formação faz uma diferença enorme, brutal no resultado, né? Brutal. O que vai virar o ser humano, o que vai virar o cidadão, enfim, a família, uma série de coisas. E eu queria também levantar com o senhor os poucos casos, mas a gente ouve casos, e tivemos aí de um tempo para cá muito menos casos, de problemas de envolvimento de juízes com situações não corretas com a função, uma série de coisas. Tivemos na Justiça Federal, tivemos na Justiça Estadual. Perfeito. E recentemente para cá esse comportamento parece que está meio também mais tranquilo. Sim. O senhor sente a magistratura hoje mais equilibrada do que 5, 10 anos atrás? Me perdoe e digo que não. Não? Não. Porque acontecia o seguinte, a magistratura do passado, ela tinha pelo menos 70% dela de homens vocacionados. 30% de alguém que foi em busca de emprego ou para melhoria. Com a massificação, hoje são poucos os juízes vocacionados, infelizmente. Na minha época, nós encontrávamos juiz que não gostava de trabalhar, alguns. Encontrávamos juízes que não eram bem aparelhados no campo do direito, mas jamais, e isso era raríssimo, encontrávamos juízes venais. Raríssimas vezes. Muito raro. Era coisa rara, mas até como no hoje. Ministério Público também. Mas até hoje é assim. Pois bem, hoje em dia, o que acontece? Tendo em vista essa massificação, a mídia caindo em cima da magistratura, juízes venais, nós podemos pegar um dado de 2008 do Conselho Nacional de Justiça, em que o ministro corregedor, que era do STJ, disse o seguinte, que de todos os casos de reclamações contra juízes, que chegavam naquele momento a 800 casos, apenas 12 diziam respeito a juízes venais. E vem uma nova corregedora desse mesmo Conselho Nacional de Justiça e fala em bandidos vestidos de toga. Chocante, não é? Isso é algo que diz tudo. Tudo. O desrespeito ao vocabulário é muito grande. Total, né? Absoluto. Não existe possibilidade de se entender isto nunca. Mesmo que os juízes de hoje não sejam tão vocacionados,
O número também de juízes venais é muito baixo. É muito baixo. Agora, digo eu, não deveria existir. Mas a natureza humana é triste, pode existir. Chegamos ao final do programa, lamentavelmente, porque eu ganhei 100 anos de experiência aqui. Eu queria acrescentar uma frase, doutor Ovidio, tem tempo disso? 1 minuto. 1 minuto. Veja bem, o ministro Aleomar Balieiro, que foi meu professor de Direito Tributário, ele dizia uma coisa muito importante, em adendo ao que o doutor Ovidio falou. Serviço público mal remunerado vale quanto pesa. Isto. Está dito. Não precisa acrescentar mais nada. Nada. Está dito tudo. Doutor Ovidio, muito obrigado. Eu que agradeço. Só tenho a agradecer sua experiência, sua passagem por aqui enriqueceu bastante o nosso horário. Muito obrigado. Deus lhe pague. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Doutor Sérgio Roxo, muito obrigado. Muito obrigado. A sua sempre querida, ilustre amizade e participação, a qual eu prezo bastante. Muito obrigado. Viu? Semana que vem estaremos de volta com o nosso diálogo, aqui todas as semanas no canal 20, Paixão por Ribeirão. Tenham todos uma boa noite, obrigado. Canal 20, Paixão por Ribeirão.